Então, vocês acham que está acontecendo a mesma coisa que a gente viu em 2008 agora? Porque o Bitcoin surgiu na esteira da crise de 2008. Falou, nossa, estão monetizando a crise, agora novamente veio a crise, deve terminar em monetização, e o Bitcoin subindo igual um foguetinho. Vocês acham que é isso no final? Parece ser uma versão disso, assim. Eu acho que é o que todo mundo está se perguntando agora, e, assim, e as memórias não são boas, né? Assim, 2008, né? O que você fazia em 2008? Cara, eu tenho uma história maravilhosa de 2008. Foi assim que eu trabalhava com tecnologia, mas eu sempre fui muito próximo do mercado financeiro. E em 2008, eu investia muito ativamente, assim, e a grande ironia, assim, isso realmente é uma ironia, porque vai parecer história da carochinha, mas assim, meus amigos vão lembrar. Eu dei o call de quebra de 2008 dos bancos. Pois é, isso parece... É o quê? Que o banco ia quebrar. Vou te falar por que foi isso. Assim. Naquela época eu olhava muito esse negócio, assim, e eu conversava, eu acho que com uma turma contrarian e tal, eu tinha uma turma da mesa lá do Safra, lá em Nova York, que estava um pouco esse call, e a gente começou a olhar, a gente descobriu um negócio chamado CDS, que ninguém sabia o que era. Tal. E eu não trabalhava no mercado financeiro na época, né? E eu me lembro que eu comecei a ir nos bancos, né? Meus amigos todos, né? Eu falo que todos os meus amigos de faculdade, todo mundo foi pro mercado, né? Então eu ia lá no Pactual, enfim, eu tinha amigo no Gávea, enfim, no Opportunity, né? Eu sou do Rio, né? E eu falava, gente, vocês estão vendo esse negócio? Tal, não sei o quê. E o pessoal me olhava com pena, falava, pô, que você tá falando? Você não sabe nem o que você tá falando. Então, pô, essa coisa, pô, o mercado não tem como quebrar por causa disso e aquilo, tá. E aí chegou uma hora que eu falei, não, eu vou posicionar. Assim, não adianta você ficar falando, né? E aí eu peguei tudo que eu tinha. Isso, acho que é coisa da juventude, né? Você quer ir all-in, né? Que é uma coisa que não faz muito sentido, assim, quando você acha que você ganha alguma maturidade, né? E aí, basicamente, eu falei assim, não, tá aí, eu vou comprar put. Aí eu comprei 480 contratos. Olha só, cara, quatro ativos, tá? Comprei put no pelo, assim, opção de venda, pra quem não sabe. Comprei, assim, sem alavancagem, sem nada. Assim, 480... O jovem sempre fazendo merda. 400... Não, mas nesse caso tem que deu ver o certo. prazo. não deu certo, não deu certo. Porque Não se ele deu fez certo. 2 anos antes, aí não deu certo. Exatamente. E isso foi uma das coisas Tá vendo? O jovem. que me fez aprender, assim, foi um MBA não paga, né? Esse negócio. Comprei 480 contratos de LEH, Lehman Brothers. Nossa. 380 contratos de Citibank. 300 contratos de Bank of America. E Lehman Brothers strike 35, tá? Então, assim, foi a 0, né? Então, depois vocês fazem a conta aí. E o BS é 30. Foram 380, 480, 300, acho que foi 200 alguma coisa, não tô lembrando desse. Todo o dinheiro que eu tinha estava nisso. Todo o dinheiro que eu tinha acumulado durante anos, eu tinha disciplina de salvar dinheiro, aquela coisa toda. E isso foi mais ou menos ali em março, abril. E eu tinha muita convicção. Assim, o vencimento desse troço era janeiro de 2009. Cara, era só ter esperado. Assim. E o mercado veio completamente contra, cara. O mercado veio, assim, literalmente... E aí, aquele negócio virou basicamente pó. Assim, muito rápido. E aí, jovens começam a fazer besteira. Eu falei, bom, errei. Fiz o meu Você estava call, certo no time errado. Eu estava certo no time errado. Assim, eu aprendi isso, assim, de um jeito... que eu digo assim... Eu acho que não é nem difícil, mas eu acho que é o jeito que te ensina mesmo. Então, tecnicamente, aí depois, assim, aí eu fui tentar salvar o negócio, aí, enfim, vendi aquelas posições, realizei, por isso que eu te falo, não ganhei, e aí alavanquei e tal. Enfim, eu sei que quando acabou tudo, para mim, no meu caso, foi agosto, olha só, agosto, né? Um mês antes do Lehman explodir, assim. Eu tinha ficado menos $60 mil negativo, ou seja, quebrei, né? E aí a história é maravilhosa. Eu contei isso para algumas pessoas outro dia, eu estava lembrando assim. Eu falo que foi um rabino que me salvou. Eu não sou judeu, assim, tenho muitos amigos judeus. Mas aí um amigo falou assim para mim, falou, cara, vem um rabino lá na sinagoga falar sobre a crise. Que aí eu falei, claro, pô, qualquer coisa que ajude assim e tal. E aí o cara, eu nunca vi parecia um Maracanã lotado, assim, você chegava lá naquela sinagoga, juro, as pessoas se cotovelando e tal. Falei, pô, o negócio foi sério, né? E aí o cara chegou e era um rabino com aqueles sotaques europeus fortes, assim. Veja que o meu tema fez sucesso. Muito bem. E aí ele... Era clickbait. Pois é. Aí ele chegou lá e falou assim, não, eu só vou contar uma história muito rápida, não vai durar 10 minutos. Aí já deu aquela murchada, o pessoal falou, pô, bicho, eu vim lá de longe, 10 minutos, cara, pô, faz o show render um pouco mais aí, né, cara? Aí ele falou o seguinte, a história dele foi o seguinte, ele falou, olha só, na Constantinopla,
assim, que era meio que a Nova York daquele tempo, no século XI, tá? Você tinha leis muito, muito bem definidas, né? Então, você tinha uma lei que você tinha 3 bairros, o cristão, o judaico e o muçulmano. E um cristão não podia ir no bairro muçulmano, que se fosse era pena de morte. Só tinha um lugar que todo mundo se encontrava, que era no mercado, que era no meio da cidade. E aí você tinha o homem mais rico da cidade, que era um judeu, e ele basicamente andando, pensando na cabeça dele, conversando meio com Deus, falando assim, cara, eu acho que eu fui muito bem, né? Porque olha só, eu sou o maior cara de real estate daqui, o maior cara do imobiliário daqui. Se o imobiliário for mal, eu sou o maior produtor de comida. Se a comida for mal, eu tenho a maior frota. Se a frota for mal, eu tenho eu sou o maior dono de lojas do mercado. Então, acho que, realmente tem pouca coisa. Acho que fui muito bem. Acho que tem pouca coisa para acontecer e tal. E aí, enquanto ele está pensando, começa uma confusão. Então, que 2 guardas agarram ele. O cara está no bairro muçulmano e não percebeu. Estava ali perdido no pensamento. Aí os caras olham, veem que o cara é um peixe grande, né? Fala, vamos levar lá pro rei, né? Pro chá, pro cara ver o que ele quer fazer e tal. Esse cara... Aí chega lá, o cara, não, pelo amor de Deus. Tá? O chá falou, não acredito, cara. Você vai morrer por uma lei tão conhecida, cara. Todo mundo conhece. Não, misericórdia. Aí ele falou, não, a lei é para todos. Ele falou, pelo amor de Deus. Ele falou, tudo bem, eu sou muito clemente, eu vou te ajudar. Então é o seguinte, chama o escrivão aí. Você vai passar todos os ativos que você tem, tudo que você tem, para mim. E eu vou te liberar. Mas como assim? Cara, assina, é sua única chance. Aí o cara vai lá, assina. Aí enfia umas pancadas no cara, tira a roupa dele, bota uns trapos e joga o cara na rua. E aí o cara pensando ali, desesperado, falou assim, cara, eu acho que eu fui muito mal. Não tem ninguém mais pobre do que eu. Assim, o cara que tá em situação de rua já tá acostumado com... comeu alguma coisa hoje, talvez. Eu acho que fui muito mal, não tem nada pior do que eu. E aí eles começou a formar uma tempestade e tal, não sei o que, lá longe e tal. E aí a tempestade do século ocorre, um raio cai no castelo do chá, morre todo mundo, queima o papel, o cara volta a ser o cara mais rico de Constantinopla. Aí o cara acaba essa história e para e olha pra todo mundo. Aí anda aqui, olha pra você, aí vai lá, olha pro Bruno, olha pro Malu, aí volta. Cara, uns 3 minutos, parecia, juro pra ele, meia hora, assim. Aí o cara fala assim, se estão aqui é porque estão com problema. Ih. Não foram humildes. Só vou dar uma notícia boa pra vocês. Vocês estão vivos. Então perca o dinheiro, mas não perca a lição. Boa noite. E foi isso. O cara foi embora. Cara, eu juro por Deus, cara, assim, saiu o pessoal de todo mundo lá, parecia que tava no enterro, ninguém falava com ninguém, aquela coisa, ninguém sabia direito onde estava. Cara, mas eu me lembro que aquela coisa, cara, eu lembro que eu cheguei em casa, eu fazia assim, eu pegava e falei, cara, tô vivo, cara, tem um trabalho que eu sou bom, que eu sei fazer, assim, aprendi uma lição danada, e eu lembro que aquele rabino foi o turning point ali. E a brincadeira que eu falo é que isso me ensinou a beça. Porque não existiria, eu acho que, a lógica de... Eu acho que até da Hashdex hoje, se não tivesse sido esse evento, assim, dessa ideia de você realmente estar certo, você não consegue prever o tempo exatamente, mas você pode estar certo e ainda assim errar. Então, a lógica que isso aplica para cripto, e isso foi fundamental no que a gente fundou, foi justamente isso. Como é que você consegue estar certo ao longo do tempo? E a única forma é, literalmente, você conseguir ter esse fôlego para aguentar ao longo do tempo. Então, cara, eu tenho essa história assim, da crise lá, enfim, que me fez quebrar, mas que foi uma lição importante, assim. E quando a gente volta para cá, assim, você perguntou onde é que eu estava, assim, eu não sei se a história é essa, assim, se a gente vai ver coisas tão severas, mas a gente tem um sistema extremamente alavancado, tá? Assim, que mostra numa situação da Silicon Valley Bank quanto ele é frágil, né? E que a gente subiu, a gente fala os Estados Unidos, mas os Estados Unidos representam o mundo de várias formas. Subiu os juros, foi de 0 a 5 e talvez suba mais ou menos, mas o banco não segura isso não. Não sei se você... Eu acho que tem 2 visões distintas sobre o que está acontecendo lá. Não sobre o que está acontecendo, mas sobre como agir em relação ao que está acontecendo. Tem bancos que estão numa situação financeira horrível, né? Não tem dinheiro para pagar todo mundo, se todo mundo quiser sacar. Essa é meio que a natureza de um banco, mas a situação está agravada agora por essa questão dos juros. E aí tem um lado das pessoas que eu acho que olham e falam, a culpa é dos bancos que tomaram risco demais, principalmente porque o nome desses primeiros bancos são nomes bem elitistas, né? Silicon Valley, Signature, Silvergate. Não é Bank of the People, né? Bank of Joseph, sei lá. Então, tem essa visão e de que esses bancos devem quebrar e os depositários deles devem se ferrar. E tem uma galera do outro lado que está olhando e falando, não, deixar esses bancos quebrar e sinalizar que isso pode acontecer com qualquer outro banco do mesmo tamanho é um risco sistêmico, porque todo mundo pode ficar desesperado e tirar o dinheiro dos bancos. Portanto,
o FDIC ou quem quer que for tem que cobrir os depósitos, garantir que ninguém perca dinheiro no banco. A primeira visão de deixar a galera quebrar instila o risco sistêmico e o medo de todo mundo sair tirando dinheiro de todos os bancos. A segunda visão de que você precisa resgatar os depositários é meio matematicamente complicada, porque eu estava olhando esses dias o balanço do FDIC, quanto que o FDIC tem? É tipo 250 bilhões de dólares. Só fazer uma ressalva aqui, o FDIC, para quem não conhece, é o FGC que a gente tem aqui nos Estados Unidos. Que é a entidade que garante depósitos acima de até 250 mil dólares, né? Hoje, nos Estados Unidos, de depósitos até 50 mil dólares, que em tese essa entidade garante, tem, sei lá, uns 10 trilhões de dólares. E eles têm 250 bilhões para cobrir. E estão cobrindo depósitos bastante maiores que 250 mil dólares. Exatamente. Então, tipo, Cobrindo todo mundo no Silicon Valley Bank, por exemplo. E aí vão jogar tudo que é sigla nova para cima da gente e espremer a mídia e manufaturar a narrativa que for, preferencialmente complicada a ponto das pessoas normais não conseguirem entender, mas a verdade é que tem mais dinheiro sendo criado e entrando no sistema. E a aposta famosa aí do cara que fez esses dias, inclusive, Eu ia A gente ia perguntar. chegar nesse ponto. é de que, tipo, galera, agora vocês têm que perceber isso, porque está acontecendo numa velocidade maior do que antes.